Eu convido que a igreja abra sua Bíblia em 2 Coríntios 2, de 14 a 17. Bom, aqueles que estão chegando hoje, nós estamos numa sequência de mensagens nesta carta de Paulo. Uma sequência, mas mesmo quem não participou das 3 primeiras mensagens, não ficará perdido, não ficará não. Hoje pela manhã nós trabalhamos os 13 primeiros versículos de 2 Coríntios 2. E o que nós vimos pela manhã, aliás, algumas marcas da igreja estão aparecendo, algumas marcas dos cristãos. Não pode fugir da nossa mente, há um pano de fundo histórico importante. Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, que é a que nós temos aqui, e ele trata de alguns problemas da igreja. Vamos recapitular isso: imoralidade, idolatria, e ele trabalha com os irmãos daquela igreja sobre alguns problemas que estão se infiltrando nos relacionamentos entre os irmãos. E Paulo, naquela primeira carta, ele é um tanto duro, ele é um tanto enfático, trabalha seriamente as divergências, as lutas que estão acontecendo entre os irmãos, e eles se levantam alguns falsos mestres, algumas pessoas que estão lá, algo do tipo assim: mas quem Paulo pensa que ele é para ele poder vir e dar bronca? Quem Paulo pensa que é para escrever o que ele escreveu? Como que ele reivindica essa questão de que ele é apóstolo de Jesus Cristo? Como que ele traz para si esse título? E algumas pessoas começaram a ficar assim: será mesmo verdade o que aquele homem quis dizer? E ele escreve então essa segunda carta, isso é um resumo. Ele escreve essa segunda carta tendo que de alguma forma dizer quem ele é, mas isso não é fácil para Paulo, porque ele é homem, ele é um servo, ele não quer se expor. Então nós entendemos que é uma carta que traz certo constrangimento para ele ter que explicar quem é ele em Cristo Jesus. Quem ele é em Cristo Jesus. E nós já aprendemos na semana retrasada que uma característica que ele trabalha para com os irmãos em Corinto: olha, se estão falando mal de mim, se estão duvidando de quem eu sou, os motivos pelos quais eu escrevi a vocês, tenham isso em mente. Primeiro, eu sofro por causa de Cristo. Eu sofro por seguir ao Senhor. Pelo amor à obra. Falamos sobre tribulações. A segunda lição que nós vimos no segundo estudo, uma outra marca que Paulo traz à tona para aquela igreja: olha, eu vivo para Cristo, Ele é o eterno sim na minha vida. Lembra? O sim e o não. Cristo é o eterno sim de Deus. As promessas, o Messias vindo, esperado, Emanuel, Deus conosco, esse é o Deus a quem eu sirvo, o eterno sim do Senhor. A terceira lição que nós vimos hoje pela manhã, no capítulo 2, nos primeiros 13 versículos, acontece um erro na igreja. A pergunta hoje pela manhã foi: como a igreja trata quando um irmão erra? Qual o tipo de disciplina? Qual é a motivação da correção? E lembra, alguns que estavam pela manhã, que muitas vezes alguém erra na igreja e alguns, lamentavelmente, olham para a pessoa e falam: vai sofrer, vai pagar agora. A gente esquece totalmente de Cristo, de restauração, de recomposição, de volta à igreja, à comunhão, mas enquanto não pagar, enquanto não for humilhado, eu não estou satisfeito. Então nós tiramos o trono do Senhor, a cadeira de juízo, nós nos sentamos nela. Tiago trabalha isso, não é? Mas quem és tu? Quem és tu que julga o teu irmão? Tiago 4. Há uma tentativa então de nós promulgarmos o direito, de estabelecermos, dar uma ajudinha para Deus. Deus, o Senhor não puniu tão bem, mas tem que ser dessa forma. Paulo trabalha isso com a igreja. Irmãos, não convém que isso seja, não é dessa forma. Você pode dar brecha para Satanás. Então, trabalhamos isso hoje pela manhã. Como o Senhor deseja que nós tenhamos um coração perdoador, e a motivação
é sempre trazer de volta. Deveria haver tristeza para a igreja quando alguém se desliga. Tristeza profunda. Algo assim, será que esgotamos todas as possibilidades? Será que fizemos de tudo? Deveria haver tristeza. E lamentavelmente, tem gente que festeja, que se alegra e deseja o mal. Algo no coração tem que ser trabalhado perante o Senhor. Perante o Senhor. Vamos continuar então nos poucos versículos nesta noite, dos versículos 14 a 17 de 2 Coríntios 2. Então tivemos até aqui algum resumo do que temos visto. Verso 14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para essas coisas? Talvez sua Bíblia esteja assim, quem é idôneo para essas coisas? Verso 17. Porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Igreja, nesse trecho de 14, 2 Coríntios 2, 14, até 2 Coríntios 7, 5, tem aquilo que as pessoas, os estudiosos chamam de uma digressão, ou seja, um desvio do tema. Os irmãos estão recordando que até agora ele está falando sobre tribulação, sofrer por Cristo. Ele está falando sobre problemas da igreja. Olha, aquele irmão que errou, está na hora de vocês reintegrarem ele. Parece-nos que até então, Paulo estava trabalhando alguns assuntos corriqueiros da igreja. E agora aparece um hiato, um intervalo, ou como gostamos de dizer, uma digressão, que é um desvio do tema, um desvio do assunto. E esse desvio do assunto, ele não é algo assim acidental. Ele é proposital. Ele interrompe a sequência de explicações das narrativas, dos problemas enfrentados na igreja do Corinto. Ele abre uma lacuna nessa carta, essa digressão, essa pausa, porque ele quer comunicar algo muito especial. A pergunta é, por que Paulo faz isso? Quando você começa a ler o versículo 14, você fala, nossa, mas ele vinha falando de problemas, agora parece que é uma outra carta, parece que é um outro tema. Sim, é essa a ideia que traz. A pergunta é, por que ele faz isso? Sabe por quê? Porque Paulo enfatiza a importância de Cristo na sua vida e no seu ministério. Essa é a razão de ele fazer o que ele está fazendo, de ser chamado pelo Senhor. Veja no verso 14 como nós começamos a ler. O que diz aqui? Mas graças a Deus que em Cristo. Igreja, em meio às dificuldades encontradas por esse homem, pelo apóstolo Paulo, nas igrejas, os problemas dessas igrejas, Paulo agradece a Deus. Ele tem pelo menos 3 motivos de gratidão. Um deles qualquer pelo seu ministério. Ele agradece pelo seu ministério. Um segundo motivo de gratidão, pelo seu relacionamento com os crentes em Corinto, mesmo nas tribulações, esse homem ama eles a ponto de dizer, olha, eu amo vocês. Eu os corrijo, mas em amor. E um terceiro agradecimento a Deus, pelo modo como Deus usou a vida dele para ajudar pessoas aonde quer que ele fosse. Então é um homem com coração agradecido. E algo nos chama a atenção. Notem, igreja, que não há uma preocupação com números. Alguma estatística de sucesso. Eu fico bem pensativo hoje quando alguns pastores estão preocupados em contar quantas pessoas batizou. Não, batizei 200, 300. Parece que é uma cadernetinha, né? Que Deus tem no céu, está dando uns pontinhos. Deixa marcado aqui, abre em 1 Coríntios 1. Esse é o espírito desse homem, é o sentimento. 1 Coríntios 1, veja o verso 14 até o 17. 1 Coríntios 1, 14. Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós. Ele está agradecendo a Deus por não ter batizado.
com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa. E por que ele fala isso? Veja o verso 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para o quê? Pregar o Evangelho. Não por sabedoria de palavras. E agora esse final de versículo é para você grifar. Para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. A minha tradução traz isso. Note que Paulo não tem preocupação com números. Ele não se preocupa se todos os passos foram seguidos corretamente, se o objetivo foi alcançado. Aliás, ele parece que até agradece por não ter batizado alguns, mas há um motivo especial no final do verso 17, para que não se desvie o significado da cruz de Cristo. Ou, algumas versões trazem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Igreja, é triste, é lamentável, mas quantos não estão projetando para si o senhorio, a imagem de poder, esvaziando a cruz e jogando holofotes em si mesmo? E a preocupação de Paulo era o contrário disso. Olha, eu não tenho preocupação com essas coisas, porque se eu me preocupar com o número de pessoas que eu estou me batizando, ou quem eu batizei, não há luz sobre a cruz, mas sobre mim. E isso eu não quero. Eu não quero. Dá para perceber a piedade desse homem, a entrega, que o Senhor cresça e que eu diminua. Era o foco dele. Isso para nós é uma lição diária. Para mim é uma lição diária. Nós temos uma lição aqui, igreja. Se a igreja, quando eu falo igreja, instituição, se o pastor, se algum líder, se algum ministério aparecer mais do que Cristo, nós teremos problemas. Há um problema de princípio. Se algum grupo, se você, se o seu ministério aparecer mais do que o Senhor, há um problema de princípio bíblico. Talvez a nossa oração possa ser nessa noite, Senhor, que eu nunca esvazie a cruz do Senhor. Amém? Que eu não esvazie. Toda honra, toda glória ao Senhor. A cruz que restaura, que redime, que transforma, que levanta o homem. Eu não quero esvaziar o significado da cruz de Cristo. Honestamente, agora cada um com a sua reflexão nessa noite. A igreja brasileira tem mostrado mais Cristo? Ele tem sido conhecido? O propósito do grupo, que o Fabiano deixou claro, é tornar Cristo conhecido. Desafio para todos nós, para a igreja, tornar Cristo conhecido. E uma reflexão mais pessoal, a forma como eu me comporto, talvez me orgulhando tantas vezes de mim mesmo, até nos trabalhos da igreja pode acontecer, ou dando um mau testemunho, de forma que as pessoas vejam qualquer coisa em mim, mas menos Cristo. Será que isso não tem contribuído para esvaziar o significado da cruz? Será que eu não tenho contribuído para esvaziar o significado? Igreja, para Paulo, a vitória não está nem sempre vinculada a bons resultados. Mas em quê? Em andar com Cristo, que as pessoas vejam Cristo nele, fazer ele conhecido. Paulo enfatiza que a gratidão, a satisfação não está presa, diríamos assim, aos meus métodos, aos meus planos. A gratidão, a satisfação não está presa às minhas estratégias. A gratidão desse homem está em ter feito tudo do modo como foi feito, mas com Cristo e por Cristo. Ele anda se preocupando se Cristo está sendo conhecido e está aparecendo. Veja que nos versos, já no 14, mais no 15 e 16, fala sobre cheiro, aroma. Há uma explicação histórica para isso. Há uma explicação histórica. Talvez você que tenha a Bíblia comentada apareça aí nos rodapés. Na época do Império Romano, aconteciam algumas procissões.
Sabe o que é procissões? Aquelas carruagens, pessoas, enfim, alguns desfiles. E é interessante que em determinada procissão, em determinado desfile, o general romano exibia seus tesouros. Tesouros de ouro, de prata. Mas sabe também o que era parte do tesouro que era mostrado? Os presos, os escravos. E se não me falha a memória, eu vi em algum filme uma carruagem, eu não vou me lembrar do filme, minha memória não, aonde tinham atrás uma cela e com pessoas dentro, e aquelas pessoas eram expostas ao público e todo mundo adorando aos deuses e ao rei. E o rei ia expondo não só os seus bens, mas também os presos. Eu acho que no Brasil ia faltar carruagem, né? Não ia ter carruagem para nenhum fazer isso. Enfim, era um costume daquela época fazer isso. Os escravos eram expostos. Mas não era só isso. Além dos bens, além do ouro, da prata, além dos presos, sabe o que acontecia também? Algumas pessoas queimavam incenso. Havia uma nuvem de fumaça, havia um cheiro, um aroma. Enquanto a carruagem ia passando, enquanto o imperador era adorado, enquanto as pessoas ovacionavam o imperador, aquele incenso era queimado e ele tinha um cheiro, era um incenso queimado aos deuses. Ele soltava um aroma, um cheiro. Então era uma exposição ao ar livre, em tom de festa e com muita fumaça por conta do incenso. Para os vencedores, aquele aroma era o quê? Era sinal do quê? De vitória. Era doce. Era gostoso. Aquele cheiro da fumaça era bom. Vocês acham que para aqueles que estavam presos era doce aquele cheiro? Não era. Era cheiro do quê? De morte. De escravidão. O mesmo incenso que era queimado trazia consigo dois significados. Por isso que o texto fala, cheiro de morte para a morte, ou de vida para a vida. O mesmo cheiro. Então, enquanto alguns festejavam com a carruagem passando e adorando aos deuses, ao imperador, aqueles presos não tinham nada de contente em seus semblantes, nada de felicidade, nada de festa. Igreja, quando os cristãos, o que Paulo está emprestando essa imagem dessa procissão? Quando os cristãos pregam o Evangelho, esse Evangelho é bom para quem? Para alguns. É um aroma, eu diria, vivificador, restaurador, reconciliador. Para outros, os que rejeitam o Evangelho, é um aroma do quê? De reprovação em Cristo, enfim, de morte, cheiro de morte. As pessoas que recusam o Evangelho de Jesus aspiram morte. O texto se torna claro aqui nesse sentido. Igreja, os crentes reconhecem o aroma do Evangelho. Creia nisso. Mas os incrédulos sentem um mau cheiro, como o cheiro da morte, da sua própria morte. É isso que Paulo está trazendo nessa digressão, nesse ato, nesse intervalo dentro da sua própria carta. Uma reflexão para nós aqui nessa noite, pensando nessa procissão, nesses presos, nesse incenso, algo para nossa reflexão. Igreja, os cristãos não só transmitem o bom aroma do Evangelho, mas também percebem o bom aroma do Evangelho, percebem. Deus tem dado a mim e a você um novo reconhecimento, e me permitam dizer, um novo faro, uma nova identificação, uma nova percepção. E qual que é? A capacidade de identificar o que é ruim e o que é bom. Nós percebemos. Eu me lembro que há um bom tempo atrás, eu não sei se alguém se lembra dessa reportagem. Lembra do Jorginho, ala lateral da seleção brasileira? É um homem que leva Deus a sério. É um dos poucos desses atletas de Cristo que honra a camisa de cristão.
E há algum tempo atrás ele assumiu... Ele não está mais nesse time. Já faz algum tempo que isso aconteceu. Ele assumiu o time do América, do Rio de Janeiro. Alguém sabe qual... que todo time tem um mascote. Alguém arrisca dizer qual que é o mascote do time do América, do Rio de Janeiro? Tem algum carioca aqui? Pode ser carioca, mas não precisa ser do América, né? É flamenguista, né? É. Sabe qual que é o mascote? O diabo. É. O diabo. Enquanto alguns times colocam lá um animador, um peixinho pulando, enfim, outros ali, aquele time tinha um chifrudo no meio. O diabo. O Jorginho foi chamado para ser técnico. Sabe qual foi a pauta da primeira reunião dele? Ele diz o seguinte: eu sugiro que se troque o mascote. A imagem tem que ser tirada, exterminada do clube. Por quê? Porque era um homem que sabia do aroma de Cristo. Conhece o aroma do Senhor. Deixe marcado em 2 Coríntios, abra lá em Gênesis 20, 11. Gênesis 20, verso 11. Eu gosto muito dessa história. Abraão e Sara. E tem uma história parecida depois com Isaac e Rebeca. Gênesis 20, verso 11. Há um problema de seca. E Abraão e Sara têm que se mudar. E eles vão aí procurar uns poços onde eles podem encontrar água. Eles estão de mudança, constante mudança, procurando algum lugar onde possam encontrar água. Eles vão escavando uns poços antigos, enfim, vão tentando procurar aonde tem uma subsistência para a agricultura, para os animais. E há um lugar que eles chegam. E no verso 11 há uma identidade um tanto interessante aqui. Veja o verso, Gênesis 20, 11. Abraão respondeu, eu pensei, certamente não há o quê? Temor de Deus neste lugar, e me matarão por causa da minha mulher. Eis um homem que chega num lugar e ele identifica, aqui não há temor de Deus. Um homem temente a Deus que sente o aroma. Estou num lugar onde as pessoas não levam Deus a sério. Nós temos uma outra lição nessa noite, igreja. E há algo que deve nos preocupar. Deve. O mundo tem acendido um incenso tão carnal, tão sujo, de baixíssima moralidade. Eu já disse e volto a dizer, eu creio que hoje a pornografia é o mal mais silencioso dentro da igreja e mais devastador. Famílias sofrendo por causa de corações entregues a outras coisas ou pessoas que não a Deus. Um incenso que tem dominado corações. O incenso que o mundo acende das bebidas. O incenso da desonestidade. O incenso das vestimentas inadequadas, de músicas com nenhum conteúdo, ou com conteúdos sensuais, músicas profanas. Mas o que é triste, sabe o que é? Parece que muitos que se chamam cristãos estão gostando desse cheiro do mundo. Parece que esse aroma está agradável. Crentes que perderam a sensibilidade, não têm mais capacidade de reconhecer o que é bom, o que é ruim. Está cheirando. O que o mundo está acendendo de incenso, de morte, lamentavelmente. Jovens, adolescentes, adultos, dentro das igrejas, estão gostando do cheiro desse incenso do mundo. E a pergunta no verso 16 é, quem é idôneo? Quem está capacitado para tanto? Para tanto o quê? Quem está capacitado para entrar numa procissão, num desfile a favor de Cristo? Quem está? Paulo está dizendo, tire agora o imperador. Tire agora os presos. Nós cristãos podemos entrar num desfile e exalarmos o bom cheiro de Cristo. Por isso que ele diz,
Humanamente, não. Por méritos próprios, não. Mas o verso 14 não é o segredo. Mas ele fala do combustível. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Se eu ando no desfile, essa imagem da vida, isso é graças a Deus, porque Ele me conduz em Cristo, em triunfo, em Cristo. Quem está à altura dessa missão? Veja a resposta, 2 Coríntios 3, logo em seguida, não são os versículos de hoje, mas vamos emprestar já da próxima mensagem. 2 Coríntios 3, 4 e 5. A pergunta é: quem é idôneo? Quem é capaz disso? Verso 4, do capítulo 3. E é por meio de quem? De Cristo, que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes de pensar coisa alguma, como se viesse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Meu irmão, entre na procissão, entre no desfile, honrando a Cristo, amando ao Senhor. Eu quero na minha caminhada da vida, no meu desfile da vida, no meu dia a dia, essa imagem que Paulo empresta, eu quero que o bom aroma de Cristo seja conhecido. O bom aroma de Cristo. Igreja, quando nós sabemos que Deus nos equipou em Cristo, nós podemos superar os nossos sentimentos de insuficiência. Não podemos? Podemos. Uma frase que deve marcar a nossa mente. Eu peguei essa frase de um comentarista. Servir a Cristo exige que o nosso foco seja o que Ele pode fazer através de nós e não o que nós podemos fazer sozinhos. Tem sentido para você? Servir a Cristo exige que o nosso foco seja o que Ele pode fazer através de nós e não o que nós podemos fazer sozinhos. Veja no verso 17 que Paulo fala que alguns pregadores da palavra eram, aqui a minha versão diz mercenários, alguns dizem mascates ou falsificadores da palavra de Deus, porque pregavam sem compreender a palavra de Deus, sem se importar o que acontecia com os seus ouvintes, não estavam preocupados em promover o reino de Deus, muito menos com a pessoa de Cristo. Eles queriam o quê? O dinheiro. Isso é só naquela época, hoje não, ainda bem, né, que isso se passou. Pelo contrário, é o que nós vemos hoje, isso está intenso à nossa frente. Intenso. Há uma preocupação não com Cristo, não com que as pessoas vão sofrer, não com a verdade, mas se isso está dando lucro. Se isso está dando lucro. E é triste, mas ainda hoje existem pregadores e ensinadores que se importam mais com o dinheiro, com a projeção pessoal, mas não com a verdade. Igreja, uma reflexão para nós nessa noite. Eu queria encerrar o texto desses 4 versículos dessa forma. Nessa procissão, nesse desfile, nesse andar da vida cristã, por Cristo e com Cristo. Agora, é uma reflexão individual. Que aroma cristão você tem deixado? O Senhor Deus tem nos conduzido em triunfo por Cristo? Será que nós podemos olhar para o verso 14 e falar junto com Paulo, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo? Em Cristo. Paulo trabalha a importância do testemunho. Como tem sido o meu? Como tem sido o meu? Então nós temos aqui nessa sequência de mensagens que estamos trabalhando na igreja, nesse estudo mensagem, uma quarta marca nessa noite. Uma quarta marca. A primeira qualquer, Paulo diz, eu sofro por causa de Cristo. A segunda marca é, eu vivo para o eterno sim. O Deus que não frustra, que não decepciona, em Cristo Jesus. A terceira marca é, o cristão sempre tem como combustível o amor. Mesmo se for para tratar o erro de um irmão. Aquilo que motiva a fazer isso é o amor em Cristo. E a quarta marca dessa noite, se alguém está marcando essas marcas do cristão,
A quarta marca é: o cristão transmite o bom aroma de Cristo. Transmite. Não por forças próprias, porque não tem condições, mas pela graça do Senhor. Tão somente pela graça do Senhor. Eu creio que nós podemos orar. E você pode fazer uma análise. Vamos fechar os olhos? Vamos fazer isso. Cada um de nós, fechando os nossos olhos. Se colocando perante o Senhor. A preocupação de Paulo, e que é nítida, como nós lemos na primeira carta. Eu não quero esvaziar o significado da cruz de Cristo. Eu não quero esvaziar. Será que o nosso comportamento tem colaborado para isso? Tantas vezes. Estou esvaziando o significado da cruz de Cristo. Os meus medos, os meus desesperos, tentando segurar as coisas com as minhas mãos, controlar com as minhas mãos. As pessoas estão vendo qualquer coisa em mim, mas menos o Senhor. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Eu não quero ser alguém que esvazie o significado da cruz. Então o ministério teria perdido sentido. Você pode se colocar perante o Senhor dizendo: eu quero, em nome de Jesus, ser um cristão que transmita o bom aroma de Cristo. No andar da minha vida, na minha procissão, não com carroças, não com presos, mas a minha vida com Deus. Que quem está vendo, está à minha volta, perceba Cristo em mim. Adolescente que está aqui nessa noite, jovem, que luta viver na faculdade nesses dias. Que luta, que intensidade. Saiba que a sua faculdade é o seu campo da sua procissão. Você entrando por aqueles corredores, por aquelas salas de aula, as pessoas podem ver o aroma de Cristo em você? O aroma de Cristo. No trabalho, adultos, em frente ao computador, há o aroma de Cristo. Na tela do celular, há o aroma de Cristo. Ou tantas vezes eu tenho esvaziado o significado. Esvaziado. Talvez seja tempo de perdão perante o Senhor. Estamos vivendo para glorificar ao Senhor, para mostrar Cristo. Senhor Deus, a Tua palavra tem nos impactado, porque a palavra do Senhor não é palavra humana, é a Tua palavra. Sensibiliza, Deus, nossos corações para que jovens, adolescentes, a minha vida, dos irmãos queridos aqui nos seus trabalhos, em casa, usando os recursos da tecnologia, um celular, um computador, que prevaleça o bom aroma de Cristo em nossas atitudes. Ó Deus, quebra elos com o mal, com o pecado. Sensibiliza a tua igreja a se desprender das coisas que tanto fazem mal. E que a minha vida, a vida dos irmãos aqui, nós, ó Deus, cada um de nós, não venhamos a nunca esvaziar o significado da cruz de Cristo. A semelhança como Paulo se preocupava, que essa preocupação venha aqui nesta noite em corações piedosos de entrega ao Senhor. Corações. Ó Deus, se há alguém ainda sofrendo com essa escravidão de coisas que desagradam ao Senhor, que haja coragem, em nome de Cristo, para vencer essas coisas. Em nome de Cristo, para que vidas sejam santificadas, entregues para o Senhor em honra e glória ao Teu nome. Nós oramos, ó Deus, pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.